mais uma vez meditar na palavra de Deus. Para fazê-lo, abriremos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 21. Leremos o verso de número 1 e também o verso de número 11, que diz: de novo, entrou Jesus a falar por parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Verso 3: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Agora o verso 11, que diz: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais, e perguntou-lhes: amigo, como entraste aqui sem vestes nupciais? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Feche os teus olhos. Bendito Deus, é neste nome precioso, que é o nome de Jesus, que oramos, agradecidos, Senhor, por estarmos aqui, por tudo que já aconteceu, os cânticos, a oração, as orações, o testemunho, enfim, ó Deus, agora estamos desejosos de ouvir a sua voz. Precisamos ser ministrados, educados, precisamos, Senhor, ser disciplinados, consolados, e só o Senhor é hábil e competente para fazê-lo. Que nada perturbe esta nossa hora, te pedimos por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus. Coloquei como título para esta mensagem: preparando-nos para a festa. A parábola que Jesus aqui ele ministrou, ela é de uma importância muito grande. Foi nos seus tempos e ainda irá perdurar até este conclave, chamada as bodas do Cordeiro. A minha Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que são chamados as bodas do Cordeiro. Mas nós vimos aqui, pela leitura, que não se pode entrar de qualquer forma, de qualquer maneira, para esse conclave, para esse evento. Quando nós recebemos convite, já o recebemos, para a cerimônia, que está muito aquém, mas similar a esta, o que nós fazemos? Normalmente as roupas comuns que temos, elas são deixadas de lado. Você já percebeu como a noiva, ela se produz? É sabido que este é o maior momento desses jovens. Os gastos que são feitos para esse evento, na maioria das vezes, leva-se muito tempo para acumular. E eu sei que mesmo nas famílias mais pobres, o esforço familiar é grande, para que aquilo seja um marco na vida daquela menina e na vida daquele moço. E aí cabe a pergunta: quanto custa toda essa produção? Bom, hoje nós temos uma facilidade enorme, né? Nós temos a internet para pesquisa. Vai ver quanto custa um terno para o noivo, um fraque, um smoking, um blazer. E não pode ser qualquer fraque, não pode ser qualquer smoking, né? Você vai lá e eles então traz lá um número enorme, né, de várias confecções, né?
e você olha, se vê naquilo, veste, olha no espelho, e você quer estar impecável para aquele momento. A mulher não adianta nem falar. A mulher, ela precisa de um verdadeiro aparato, quase que precisa vir todo o exército, né, para enfeitar, né, milhares de pessoas, né, e na maioria das vezes conhecedoras da coisa. Não é aquela pessoa que tem apenas um conhecimento parco, uma visão, né, míope do negócio. Não, é a pessoa que ela é formada nisso, ganha-se muito dinheiro nesse mercado, muito dinheiro. Tem uns vestidos aí que por 1.000 e pouco você pode levar até para você, mas tem uns aí que o aluguel é 50, 100 mil reais, o aluguel. Eu acho que vai ser de algumas pessoas aqui, né, da igreja, esse cheio de diamante, pérolas, similar ao da minha esposa quando nós nos casamos, igualzinho, entendeu? Cheio de coisas preciosas, né? Não, a preciosidade na verdade estava dentro do vestido, no meu caso, que era a dona Orcideia. E os convidados, você percebeu que conforme o convite, você valoriza a festa conforme o convite? Por que as gráficas, os parques gráficos aí, eles lançam um monte de modelo? Porque ele quer que aquele convite já seja impactante naquele que vai ser convidado. E outra, a lista, ela é feita com detalhes. No seu casamento não é qualquer um. No meu casamento não é também qualquer um. Aliás, no meu, pelo menos nas minhas bodas, nem eu era convidado. Foi uma surpresa das minhas filhas enorme. Quando eu cheguei, estava a igreja pronta, nas minhas bodas, né? Foi fantástico aquilo que as meninas fizeram. Então você percebeu? É lançado um convite e está lá, nós nos sentiríamos honrados. E aí então, a sua mente, que não tem coisa mais fantástica na terra do que a mente. Como que ela é rápida, né? Aí você já olha e fala, vou ter que preparar um presente, e mais do que isso, eu vou ter que estar também ali impecável. Quando eu chegar, quero ser igual ao noivo, quero chegar igual a noiva. E se você vê aquele desfile, né, daquelas beldades que elas entram, né, tem um tapete vermelho para elas. Jesus, ele estava expondo isso. Mas você percebeu que tinha um camarada lá que ele não era detalhista, ele não valorizou o convite, ele não se importou que quem estava convidando não era uma pessoa qualquer. Você viu? Um rei. Ele resolveu fazer a festa das núpcias do seu filho. Ele é de posses, ele é de condições, ele é de recursos, ele tem recursos. E o camarada recebe um convite e vai de qualquer maneira. Nós sabemos que esse personagem aqui é Jeová Deus, e o filho é Jesus Cristo, e a noiva é quem? Sou eu e você, nós somos a igreja. E ele então sabe que nós temos que estar impecável, porque ele vai chegar com as suas vestes reais, ele vai chegar com a sua coroa de glória. E a minha Bíblia diz que sentado no trono, então é fulgurante o aspecto dele. E ele está andando entre as mesas. Ele quer, o quê? Ele quer saudar pessoalmente
os seus convidados. Ele quer apertar a mão, ele quer abraçar, ele quer se relacionar. E eu fiquei pensando hoje, que coisa fantástica. Por isso que a minha Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fizerem parte das bodas do Cordeiro. Feliz, bem-aventurado. Aí cabe a pergunta: eu estou preparado para isso? Eu tenho um texto aqui de Filipenses que diz: aquele que te deu o convite, ele sabe que você não tem a indumentária certa, as vestes, que é real, são vestes reais, é coisa de celebridades, de grandeza. Você não vê o pessoal lá de Hollywood, quando vai buscar o tal de Oscar, como que elas sabem que ali vão estar todos os flashes, né? E elas param, fazem pose, não sei, é um negócio bacana. E quando eu estava pensando sobre isso, eu falei: puxa vida, olha, isso daí que acontece lá, né, nos Estados Unidos não é nada. Já era um empolgante, né? Já é um negócio, mas isso não é nada em relação àquilo que vai acontecer. E esse Senhor Rei, que não há igual, que te convida para semelhante evento, que é as núpcias do seu filho, ele sabe que seus recursos acabariam antes, para você reunir, ter os atributos necessários, conseguir tudo aquilo que é preciso para tamanho conclave. E o que ele faz? As vestes são ele que as dá. Por isso que lá no Apocalipse 3:18, ele diz para você adquirir as vestes para não aparecer a nudez, ter colírio dos céus, para você poder ficar fascinado com toda a majestade e glória. Presta atenção, você que está aqui, você vê, nós estamos com uma dirigente do nosso país falida lá, e você não tem acesso a ela. Vê se você consegue chegar perto da Dilma. Você vai estar assentado à mesa do Cordeiro, e o Senhor vai passear em meio àquelas mesas, onde nós seremos servidos por esses seres, que tudo, nada é seu ali, você não leva nada seu, até porque isso que você tem, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo diz que o corpo e o sangue não herdam o reino de Deus. O que você vai levar é aquilo que é dele. Soprou sobre o Adão aquilo que era próprio dele. É a sua alma que você vai levar. Por quê? Porque João diz que assim como ele é, nós seremos. E o João 18 diz que Deus é Espírito. Então, tudo isso que é vaidade para nós vai ficar fora. E nós vamos vestir o quê? As vestes reais. E ele então, nessa parábola, que é uma analogia, para se fazer entender, a parábola é argumentos usados pelo orador com coisas triviais para que o entendimento seja rápido, para que não pare dúvida. Eles sabiam como que era. Por quê? Porque eles, o primeiro milagre de Jesus foi aonde? Lá em Caná da Galileia, foi numas bodas, foi também numas núpcias, onde inclusive faltou o vinho, e seria o maior escândalo, a maior vergonha, não só para os noivos que iriam iniciar ruim, mal, mas também para as famílias que participavam desse evento. Eu gosto daquele tempo passado,
porque ali, lógico que as jovens, né? Os jovens não vão concordar, né, com esse modelo, mas só que quando era este o modelo para a formação dos lares, das famílias, dava certo. Que era o quê? Que eram os pais que olhavam a jovem e o jovem. Lembra-se do pai de Sansão? Ele falou para o Sansão, que lá em Juízes 14, falou: vai lá falar com os pais da fulana de tal, Filisteia, povo inimigo do povo de Deus, que são até hoje os palestinos, porque eu quero casar com ela. Ele falou: mas elas não são incircuncisas, quer dizer, estão fora do projeto de Deus. Ele falou: ela que eu gosto. O homem é sempre assim. Então a composição era assim. No capítulo 22 do Gênesis, você vê o Abraão falando lá com Eliezer, o seu mordomo, para ir lá aonde ele saiu, lá de Arã, e lá então Deus prepararia uma moça, 2.000 quilômetros, gente, quase, para casar com o seu filho Isaque. Deu errado? Pelo menos o capítulo 24 do Gênesis, no último versículo, diz que quando ele viu a Rebeca, ele ficou estarrecido, extasiado. E a Bíblia diz que ele entrou à tenda da sua mãe, né? E ele, a Rebeca, a Raquel, e ele foi consolado da perda da mãe. Ele estava em oração também. Ele estava no monte orando. Quando Eliezer vem com a Rebeca, era assim que era formado. Não vai ser diferente, não, porque não é você que escolheu ele. A minha Bíblia diz que é ele que te escolheu. Não sois vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos enviei. A escolha é dele. Mas quando ele te escolhe, você tem que vestir as vestes da glória, da graça e da misericórdia dele. Esse é o grande problema das igrejas de hoje. Eles não querem se vestir de Deus. Eles não querem ser parecidos com Deus. Você já viu as pessoas falar: não, o crente é tudo uns bobos, não sei o que tem, todo mundo faz ele de palhaço, esse negócio todo, zombam com eles, esse negócio todo. Ah, comigo não, cantam de galo, não é mesmo? O que fizeram com o nosso mestre, com o nosso Salvador? Tudo o que eles queriam, eles fizeram. E ele não podia resistir? Ah, se você fosse Jesus, hein? Você dava um soco que nem você fez lá no mar, né? Cala-te! O mar ficou bem pianinho, não ficou? Ele anda por cima das ondas revoltas, tempestuosas. E você gostaria de ser ele? Tenho certeza, eu também. Porque eu ia assumir com um monte de coisa ruim que está no meu caminho. E ele não. Ele deixou que essas coisas ruins arrebentassem com a vida dele. Por isso que as pessoas não querem ser crentes, gente. Eles querem ter sua religião. Todo mundo aí fora, entendeu? Tem sua religião. Até o ateu tem sua religião. Poxa, isso é até uma temeridade dizer, né? Parece uma blasfêmia. Porque ele é ateu por conveniência. Na hora que a dor aperta, eu não disse para vocês que o grande problema do ateu é que ele bate o pé dizendo: nós estamos certos, Deus não existe. Mas um minuto sequer da sua existência e fala: e se por acaso ele existir? Nós estamos perdidos. E eu quero dizer para os ateus que vão, né, nos ver, ouvir, que ele existe. E é melhor sair dessa filosofia, dessa teoria, dessa doutrina do ateísmo, porque ele existe, e é ele que está falando aqui, através dessa mensagem, dizendo que vai haver uma reunião solene, e você é convidado, porque o vinde a mim, lá de Mateus 28, 14, é todos. Vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei.
cansados, oprimidos, com a vida aos pedaços, se arrastando de um lado para outro, com os conflitos de cada dia, somando-se dia após dia. Você não vê que quando você vê as pessoas que chegam à velhice, elas não estão felizes. A pessoa chega na velhice, por quê? Porque elas chegam lá traumatizadas dos embates da vida, apanharam desde sua meninice, apanhando, e eles não têm como nós uma válvula de escape. O que a minha Bíblia diz? Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Depois termina, porque é ele quem cuida de vós. É esse daqui, esse noivo amado, cuida de trazer para você o que? As vestes reais, porque lá não pode entrar com essa roupa que você tem, por mais bela que seja o seu fraque, o seu terno, o seu blazer, por mais belo, por mais cintilante que seja as suas vestimentas, não são reais. Mas ele então sabe que quando alguém levanta a mão, aceita Jesus, ele sabe que vai ter que mandar o seu costureiro preparar mais uma roupa, mais um vestido, mais uma veste, porque tem mais um convidado para ocupar um lugar na mesa. E olha, tem lugar ali que é evidente que eu e você não sabemos, mas para todos que o receberem, que ele diz que deu o poder de ser chamado Filho de Deus, todos. João 1,12 em João, todos que o receberem vão ter estas vestes talares, viu? Que te faz digno, vestindo-nos da graça salvífica que é chamada Jesus Cristo, cobrindo-nos na nossa nudez. Quer dizer, o pecado não aparece mais, o pecado ele é confessado. E agora a minha Bíblia diz em Miqueias, no capítulo 5, que ele é lançado no abismo, no esquecimento. Já falei para vocês, né? De que o pastor foi deslocado para uma certa congregação, e quando ele chegou, disseram que tinha uma irmã lá, que ela era de Deus, né? E que o que o Senhor falava na boca dela era verdade. Ele falou: eu não acredito nisso não. Aí um dia ele chegou nessa irmã e falou: irmã, eu ouvi um comentário, sabe, sou novo aqui na igreja, eu ouvi um comentário e falou: Deus pela misericórdia tem nos usado na mão dele, leva. Então eu quero que a irmã me fale uma coisa, né? Qual é o meu grande pecado? A irmã falou: vou orar a Deus, né, Deus. No outro domingo, quando ele foi para o culto, chamou a irmã no gabinete: irmã, Deus falou alguma coisa para você? Ele falou sim. Aí ele ficou até de orelha em pé, né? Não falou? E o que ele falou? Ele falou que se você tem pecado, ele não sabe, ele não se lembra. Se você tem pecado, ele não se lembra mais. É assim que Deus faz com você e comigo. Dos vossos pecados não me lembrarei mais. Eu sei que você tem os pecadinhos do seu irmão, né, do seu semelhante, que eles estão vivos dentro de você. Já viu aquele cara lá? Eu te perdoo, mas é o seguinte: é melhor você passar na outra calçada. Você perdoa? Perdoa nada. Eu queria matar o cara, se eu matar vai ficar pior. Eu vou matar por causa de 100 reais, é melhor, está perdoado. Mas é o seguinte: não me peça mais nada, entendeu? Com Deus é diferente, gente.
Ele te dá vestes reais, fabricadas lá por ele, lá no ateliê que ele tem lá, que na terra não tem. Não adianta você ir lá nesses estilistas que estão por aí, entendeu? Eles nem sabem como é esse aviamento, eles não sabem nem como é essa costura, eles não conhecem nada, né, dessas roupagens, eles não conhecem. E ele quer o quê? Ele quer que você se vista da sua pureza, da sua glória. Você não vai poder, é lógico que aqui é simbólico, não vai poder entrar, aqui em cima é literal, no capítulo, versículo 1, mas o 11 e o 12 é literal. Ninguém vai entrar lá sem vestes nupciais, ninguém vai entrar. Mas para ele mostrar que haveria um juízo para aquele que não se preparasse, lembra-se do capítulo 25 aqui de Mateus, está lá a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 loucas, e as prudentes entraram, e as loucas não puderam entrar, ficaram para trás. Por quê? Porque não tinham azeite nas suas candeias para alumiar a vida delas. O que diz Salomão em Eclesiastes capítulo 9, verso 8? Ele diz: em todo tempo, ele não é uma hora ou outra, seja branca as tuas vestes, e não falte o óleo na sua cabeça. O óleo é símbolo do Espírito Santo. As vestes é a vida nova que você recebe em Cristo Jesus, para viver agora um modelo que Ele apresentou, que às vezes nós não queremos, porque vão tirar a gente disso, daquilo, como tiraram Ele. E Ele tinha poder como a igreja tem poder. Nenhuma instituição na terra é tão poderosa como a igreja. Pode pôr todo o exército do mundo, pode colocar todas as armas, e olha que nós temos armas poderosas da terra, capaz de destruir esse planeta no mínimo 40 vezes. As armas que foram fabricadas, químicas, atômicas, bacteriológicas e toda sorte, né, de venenos que eles têm aí criado desde que começaram a dominar o átomo. Esses homens têm, mas nenhuma dessas armas são nossas. O mundo gosta de usar. Você não vê lá o exército da Coreia do Norte, como é que coloca, todos perfilados, aquele exército número, aliás, ele só investe em guerra lá. Aquele maluco lá, o pai já era doido, o filho também, é aquilo que nós falamos, né? É um problema de DNA. E eles colocam tudo perfilado e desafiando as potências mundiais. É meio louco, porque se a potência mundial, né, quiser, tanto a Rússia como os Estados Unidos, né, arrebenta com eles quantas vezes quiserem. Mas é um problema político internacional, e vai levando assim até Jesus resolver tudo. Essas bodas aqui vai resolver esse problema todo. Quando os reinos dessas terras todas, então, eles forem extintos, e vão ser extintos, e vai ter só um reino, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim. Mas quem vai estar aqui? Com qualquer roupa? Queria você ver o pessoal de bermudão aí, com camiseta regata, alguns sem camiseta, e ela só de topzinho, com shortinho bem provocante. Não, gente, não vai entrar esse pessoal. E não sou eu que estou dizendo. O rei chegou e viu um que não tinha as vestes. Tem crente aí que diz que você pode andar de qualquer jeito. Eu vejo irmãs e irmãos aí de outras denominações que estão andando aí de um jeito meio, E ele que não.
Isso não fere a minha consciência, eles falam. Aí eu pergunto, você tem? Saber se tem consciência. Se você chegar lá no Juquiri e perguntar para o cara de consciência, ele fala, o que é isso, consciência? É de comer? Os caras estão tudo xarope. É esse pessoal que está aí. Passa de latinha na mão, de garrafão de bebida na mão, ainda passa perto de você e dá um goró assim, um gargalo. Entendeu? A gente que é feliz, ainda fala. Aí eu olho para ele, você é feliz mesmo? Ô felicidade que você tem. Teve um que no boteco, quando eu entrei para divertir o camarada falou, a gente já está abençoado. 15 dias depois deram tiro neles lá. Falei, vocês estão abençoados mesmo. Fechou o boteco. Eu olhei para ele, nem respondi, vocês estão abençoados. Eu falei para vocês, não provoca o lado de lá, porque lá o negócio é sério. Continuou provocando. 15 dias depois, chegou uns malucos lá e fez que nem os árabes fazem quando eles querem fazer atentado. Aí acabou a festinha deles. É isso. Porque esse rei aqui, ele cuida de nós, gente. É noiva dele. Já falei para vocês que quer me ver uma máquina destruidora, e querer tirar um sarro, ou então tirar uma lasquinha da minha mulher. Vai ver uma máquina de destruição. Você já é coroa? Não sei se eu sou. Até hoje, os que tentaram fazer, se deram mal. Eu advirto a não tentar fazer. Entendeu? Advirto a não tentar. Você acha que esse vai deixar? Você lembra lá no Getsemane? Chegou a escolta romana, que dava sustento lá para o templo, juntamente com aquele carinha legal que Jesus chamou ele para fazer parte da equipe, do time, chamado Judas. Tinha uma cárie, né? Esse cariote, ele não gostava muito de Tiradentes. E ele chegou lá e prenderam Jesus. O que Jesus falou ali naquela hora? E esses daí, o que fizeram? Então deixar eles ir. Ele recebe toda a culpa, sou eu, camarada, esses daí não fizeram nada, e é ele que defende você, gente. Como diz João lá no capítulo 13, ele ama até o fim, ele não ama a metade. E olha, presta atenção, ele quer você nessa festa. Ele faz questão. O convite é o mais belo de todos. E já está em seus ouvidos, em seu coração, esse convite. Vinde a mim. E as vestes, é Ele quem concede. Tudo que você tem que fazer é aquecer. Tudo que você tem que fazer é dizer eu quero. E então, Ele vai fornecer tudo o que precisa. Para naquele dia, você estar também com Ele assentado à mesa. Fiquemos em pé e oremos. Bendito Deus, nesse nome precioso, que é o nome de Jesus, eu oro pedindo a Tua bênção, Senhor, para todos que aqui ouviram e os que ouvirão a posterior. Que possam, Senhor, doar as suas vidas, entregar plenamente e receber, Senhor Jesus, as vestes da Tua justiça para estarem conosco naquele grande dia. Te peço por amor de Jesus. Amém e amém.